Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Por gentileza, abra a vossa Bíblia. Vamos ler 3 textos. O primeiro deles, o tema, 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 6. Gratidão a Deus por essa oportunidade, gratidão ao pastor Rogério, nosso pastor presidente, gratidão pela oportunidade, pela confiabilidade, gratidão aos nobres companheiros, intercessores, gratidão a todos que aqui estão nesta noite, nos dando a honra e a alegria da tua presença e juntos glorificando o nome do Senhor. 1 Coríntios 3, 6 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Agora, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15. O segundo texto. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, versículos 1 e 2. Jesus disse assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E agora, para completar, Salmo número 92 e o verso de número 12. Salmo 92 e o verso de número 12. Glória a Deus. O justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus, por gentileza, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Já recebemos uma reflexão, uma palavra pastoral nesta noite. Louvado seja Deus pela vida do pastor Rogério. E eu quero também compartilhar uma palavra pastoral com a igreja, conforme o que Deus assentar em meu coração, dentro desta temática, o tempo de crescimento que estamos vivendo nesse ano de 2025, este tema em todas as igrejas evangélicas, missão de fé, e louvamos a Deus por esse tema profético que estamos vivendo e profetizando sobre o ministério, que é tempo de crescimento. Lemos estes textos e eu quero, a partir do primeiro texto que nós lemos, que é o texto tema, onde Paulo está orientando a igreja em Corinto, que vivia uma situação de contendas, de dissensões, de partidarismo, de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto, e que Paulo havia sido
informado, então ele vai tratando um a um. E neste quesito aqui descrito, neste capítulo, Paulo está tratando sobre inveja, Paulo está tratando sobre dissensões, e Paulo está tratando sobre esta questão da preferência de um e de outro, por um e por outro. E Paulo, ele vai ser enfático na palavra, quando ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vai tirar de todo o homem a glória do crescimento, mas ele vai enfatizar a importância do trabalho, porque nada cresce de uma hora para outra. Hoje mesmo eu já me maravilhei aqui e já felicitei o pastor Rogério pela iniciativa de investir no grupo Vozes. Heitor, né? Deus abençoe a sua vida, que lindo, hoje aqui o grupo Vozes, ministrando o louvor de adoração ao Senhor nosso Deus. Mas para chegar à data de hoje, desta apresentação, houve trabalho, está havendo trabalho. Deus garante a parte dele, e a parte dele é crescimento, mas haverá crescimento para o trabalho realizado. E qual é o trabalho? Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. O crescimento, ele não vem de uma hora para outra, o crescimento, ele não vem do nada. O crescimento que Deus garante é a partir da atitude, da escolha que cada um de nós fazemos em preparar a terra, plantar a semente, regar a semente, e então Deus garante o crescimento. A pergunta do Espírito Santo para nós desta noite é: o que estamos plantando? Qual semente que estamos semeando? Se você está semeando, pode ficar tranquilo e tranquila, porque Deus dará o crescimento, para a honra e a glória do nome dEle. O segundo texto que lemos, em João 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Daí ele vai tratar de dois tipos de varas. Dois tipos de varas e dois tipos de poda. Não existe crescimento sem que não haja poda, e a poda dói. Eu disse que é uma palavra pastoral, pastor, e o senhor vai compreender, e vamos compreender ao final dessa mensagem algo que Deus colocou no meu coração, que é sobre servir. Complementando a palavra pastoral que o Senhor nos trouxer, e o Espírito Santo em conexão com essas palavras aqui nos usando nesta noite. Dois tipos de vara, e as duas passam pela tesoura de Deus. O primeiro tipo de vara é a que não dá fruto. Essa tesoura de Deus corta e é lançado no fogo, porque não presta. Essa vara representa aquele ou aquela que até entregou a vida para Jesus, mas que não está vingando, porque para vingar precisa estar ligado à videira. Esta representa aquele que até está no meio da videira, mas que não está servindo, como a palavra pastoral que já recebemos aqui hoje, e ela passa pela tesoura de Deus, e ela é tirada da videira. E isso muitas vezes, companheiros pastores que aqui estão, nós não compreendemos. Por que eu digo isso? Porque a tesoura não está na nossa mão, a tesoura está na mão de Deus, porque Ele é o agricultor, e muitas vezes Ele escolhe tirar
do meio, e às vezes a gente sofre com isso, e a gente perde o sono, e a gente se acha culpado, e a gente chora, e a gente começa a se questionar com Deus, e se auto-questionar. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece uma coisa, que eu começo a tomar para minha culpa. Meu Deus, o culpado é eu. O culpado foi porque eu preguei, ou então o culpado foi porque eu não preguei, o culpado foi porque eu chamei na salinha para conversar, não, o culpado foi porque eu não chamei na salinha para conversar, o culpado é porque eu visitei muito, não, o culpado é porque eu quase não visitei essa família ou essa pessoa, e assumimos uma culpa. Mas Deus está nesta noite nos apacentando com sua palavra e dizendo: a tesoura está na minha mão, e se eu tirei, e se eu cortei, é porque eu sei o que eu estou fazendo, afinal Deus é quem dá o crescimento. Essa palavra é consolo para alguém que está sofrendo por causa de algo ou alguém que foi tirado. E Deus traz um consolo dizendo: a culpa não é sua, a tesoura está na minha mão. É noite de festa, mas esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. O outro tipo de vara é a que está dando fruto. E qual que é o conceito que temos? Partindo do ditado popular: time que está ganhando não se mexe. Que está dando certo, mexe não. Está dando certo lá na congregação, mexe não. Está dando certo lá no grupo, mexe não. Esse é o nosso conceito. Mas o de Deus é diferente. Está dando fruto, Ele vai podar do mesmo jeito. Só que a diferença é essa, pastor Marcelino: Ele vai podar para que dê mais fruto. Aleluia. Sabe quando tudo está dando certo e de repente fica desempregado? É a poda. Sabe quando tudo está dando certo e vem uma crise familiar? Sabe quando tudo está dando certo e surge até uma fatalidade, uma tragédia? De repente alguém morre. É a poda. Pastor Rogério, quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo fazia eu voltar 4 anos atrás, quando numa festa dessa época do ano, no auge, momento de alegria, de celebração, o senhor estava lá na sua casa, infectado com o Covid-19, acompanhando os cultos de lá. Me lembro como hoje o tema era Ebenezer. E o senhor estava de lá acompanhando o culto e não estava aqui. Era poda. No domingo foi para o hospital, para a internação, e a história que estamos lendo no livro e ouvindo o pastor contar. Não era pecado, não era um erro, não era resultado de uma falha humana, era poda, para que dê mais fruto. E depois disso deu mais fruto ou não deu? Já tem um livro. Depois disso já foi para Portugal, já foi para Inglaterra. A partir do testemunho, vem para cá, pastor, contar esse testemunho aqui. E os frutos foram aumentando nesta vara. Uma ilustração prática de algo que aconteceu em nosso meio com o nosso pastor. Porque muitas vezes numa situação de poda, pois a poda ela é invisível. Não se poda uma árvore e fica imperceptível. Toda poda é visível. E alguém vai olhar e vai ver uma poda na minha, na tua vida, e vai dizer: está em pecado. O que será que fez de errado? O que será que está fazendo isso? Sei não, viu? Mas não é. É Deus podando para que dê mais fruto.
E Deus está falando conosco aqui nesta noite, o crescimento é Ele que dá. E se Ele quer que você cresça, Ele vai podar, porque a poda na vara que está dando fruto, é para que dê mais fruto. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Em 2014, Deus podou eu e a minha família, e o ministério como um todo, a igreja em Salto de Pirapora, levando o nosso saudoso pastor Aparecido. Perdi, foi uma poda para mim, em particular, do meu pai, do meu pastor, do meu presidente, mas do meu pai, do meu amigo, do meu mentor. E foi uma poda. Mas eu vou contar aqui dentro dessa palavra o testemunho pessoal. Eu sei que para cada um e para o ministério tem uma representatividade. Vou falar para mim. Uma poda terrível, dolorosa. Mas Deus me queria na sua obra. E Ele precisava me podar. E eu entendo, ministrando esta palavra, meditando nessa palavra, que Deus usou daquilo tudo, guardando o seu servo que já está livre de perder a sua salvação, em particular eu, me podando, para que eu viesse dar mais fruto. E há 11 anos e meio, vai completar mês que vem 11 anos e meio, que eu estou vivendo na obra missionária, 6 anos em Salto de Pirapora, 5 anos e meio agora na Bahia, e vendo Deus dar o crescimento. É doloroso, dá saudade, dá. No momento que acontece, muitas vezes nem compreendemos. Quantas vezes eu via na rua uma pessoa, um ébrio. Tinha, por exemplo, alguém que o carro já tinha passado várias vezes pelas pernas desse homem, pois ele era viciado no álcool e vivia jogado pelas ruas. E o carro passou várias vezes por cima da perna dele, mas ele não morreu. Eu dizia: meu Deus, o Senhor levou um homem que doou a sua vida para o teu reino, para a tua obra. E essa pessoa aqui está brincando com a sua vida sem te agradar, entregue ao vício. O carro passa por cima e mesmo assim não morre. Era o grito do desespero, era o grito da alma. Mas hoje eu consigo entender que era um tempo de poda, para que Deus pudesse fazer na minha vida o que Ele queria e quer fazer. Enquanto eu queria dinheiro, enquanto eu pensava em lucro, enquanto eu abria o mercado de manhã e fechava de noite, visando lucro, Deus queria que eu frutificasse em almas. Então Ele me chama para esta obra, e hoje eu consigo entender que a poda de Deus é dolorosa, mas tem um propósito maior. Receba essa palavra. Quem sabe você está vivendo um tempo de poda, mas Deus tem um propósito maior, porque Deus tem para você, Deus tem para o seu ministério, Deus tem para a sua família um tempo de crescimento. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Jesus disse neste texto de João 15: sem mim nada podeis fazer. Então, se é podado, mas continua ligado na videira, se é podado, mas continua em Jesus, se é podado, mas continua dando glória, se é podado, mas continua louvando e exaltando o nome do Senhor, então você vai ter vitória, porque sem Jesus nada podemos fazer.
Sem Jesus não dá. Sem Jesus não vamos a lugar nenhum. Estamos aqui pregando o poder do nome de Jesus. Ele é a videira. O poder não está na vara. O poder está na videira e no agricultor, que é Deus. Suporta o tempo da poda, mas continua ligado na videira. Ele dá o crescimento, Ele dá o crescimento, Ele dá o crescimento. Aleluia. Mas também nós lemos sobre a palmeira. O salmista no Salmo 92, ele vai dizer que o justo florescerá como a palmeira. Eu fui pesquisar um pouco sobre a palmeira, pastor Daniel. Ontem o senhor pregando aqui falou do cacto. E nós precisamos ser crente, vara que dá fruto. Precisamos ser crente palmeira. E precisamos ser crente cedro. Pesquisando sobre a palmeira, ela se adapta aos variados ambientes. Essa palmeira citada no Salmo 92 é a tâmara, que se adapta e floresce no deserto, pois é no deserto que ela foi plantada. A palmeira, antes que ela cresça, numa forma que as pessoas conseguem ver, ela cresce em suas raízes, e as suas raízes vão procurando os lençóis freáticos. A palmeira, ela cresce na vertical. Eu já vou explicar a representatividade destas características. A palmeira, ela suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. Ela chega a dobrar-se, a envergar-se ou a curvar-se. Conforme a região no Brasil se fala de um jeito, mas ela chega a se encurvar. Mas ela não quebra. Passa o vento e ela volta para a mesma posição. Deus dá o crescimento. Precisamos ser crente palmeira. Onde nós fomos plantados, ali precisamos criar raízes. A base da mensagem é o tema. Deus dá o crescimento a partir do trabalho de cada um de nós. Semear e regar. Crente palmeira, Deus dá o crescimento, mas o crente palmeira precisa ter raízes para que possa crescer. Tem pessoas que não conseguem firmar raízes em lugar nenhum. Que nem é só de igreja não é só ministerialmente não consegue criar raízes no casamento, porque toda hora está casando de novo. Não consegue criar raízes profissional no trabalho, porque não cria raízes, toda hora está pedindo as contas, toda hora está descontente. Não consegue criar raízes até mesmo para uma formação, porque toda hora está trancando a faculdade, começando outra, porque não está se dando bem. Acho que não é isso mesmo que eu quero, não consegue criar raízes e vínculos de amizade, porque não consegue ter amizade com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo. Para ser amigo desse tem que estar de mal daquele, para ser amigo desse tem que estar de mal daquele, e não consegue criar raízes, não consegue criar vínculos
vínculos, não consegue criar conexões. Permita-me pregar esta palavra na unção e na direção do Espírito Santo, e através deste mesmo Espírito, receba esta palavra. É necessário ter raízes para que Deus venha dar o crescimento que estamos profetizando nesse tema. Quem sabe essa palavra é uma direção para alguém que está na dúvida. Entenda uma coisa: Deus vai dar o crescimento, mas é você que tem que fazer a escolha. Essa decisão é tua. Quem sabe Deus está falando com alguém aqui que está em dúvida: será que onde eu estou vai vingar? E você veio buscar uma palavra, e Deus está na palavra te dando a resposta. Onde você está plantado, é aí que Deus vai te dar o crescimento, se você continuar plantado e firmar as suas raízes. Aleluia. Suporte os ventos. Se não tiver vento, a gente fica enganado, achando que é oba-oba, achando que é tudo maravilhoso, e não é. Funciona mais ou menos essa questão do vento, assim como uma vara que dá fruto. Você quer ver quando a gente é mais enganado? É quando tudo está dando certo. Primeiro que a gente é tentado a pensar que é por causa de nós. Do mesmo jeito, quando está dando errado, é porque eu cheguei, é porque eu estou aqui, é porque eu fiz, é porque eu estou fazendo. Primeiro por isso, somos tentados a se orgulhar, assim vai descer, e isso é com todos nós. É quase que uma coisa natural por ser da nossa carne. Mas é por isso que precisamos frutificar o fruto do Espírito e ter o domínio próprio, para entendermos que quem está dando crescimento é Deus. É isso que Paulo está falando. Nós somos cooperadores, mas é Ele que dá o crescimento. Então, na hora que vem os ventos, na hora que as dificuldades estão apertando nós como palmeira e nos fazendo curvar, e curvar dói. Curvar dói. Talvez para você que é fitness, não. Talvez para você que já faz a academia, não. Mas pensa no pastor Luiz gordinho, e vai curvando, vai chegar uma hora que não vai mais, nem vai mais. E quem sabe espiritualmente, ou familiarmente, ou profissionalmente, ou financeiramente, você está vivendo o tempo da ventania, e está te fazendo te encurvar, e você só está tendo o olhar que está doendo, você só está tendo o olhar negativo. Mas Deus me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer: tem um lado bom nisso. Quer ouvir? Tem um lado bom nisso. É que quanto mais desce, mais Deus dá o crescimento. Está ventando, está curvando, continua curvando, continua descendo. Curvar não é você jogar toalha, curvar não é você desistir, não. É que daqui a pouco vai passar, e você vai, assim como a palmeira, vai voltar para o mesmo lugar. Oh glória. A gente está liberando essa palavra para alguém que está achando que é o fim, achando que tudo acabou para você. Deus está dizendo: não, é só um vento. E quem controla o vento? O próprio Deus. Ele que está no domínio de tudo. Às vezes é Ele permitindo, às vezes é Ele mesmo soprando. Não é para te matar, não é para te quebrar. Ei, quem sabe financeiramente está dizendo: agora é meu fim, agora eu quebro. E Deus está dizendo: quebra não, você é crente palmeira, quebra não. Oh glória. O vento passa e a palmeira volta para o mesmo lugar. Entenda, o vento vai passar, mas depois vai dar outra tempestade, depois vai dar outros ventos fortes, mas você vai continuar como crente palmeira, firme no seu lugar.
Não vai precisar você mudar de empresa, não vai você precisar mudar de igreja, não vai precisar você mudar de endereço, não vai precisar, porque você está plantado como palmeira, e onde você está, você vai ficar, você vai envergar, mas você vai voltar para o mesmo lugar, se você é crente palmeira. Daqui a pouquinho nós vamos meditar sobre os benefícios da palmeira, mas deixa eu falar um pouquinho do cedro. O cedro, que o salmista compara, justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Veja que são duas árvores diferentes, dois verbos diferentes empregados. Um é florescer e o outro é crescer. Estou falando do crescer, já fala do florescer. O cedro, ele cresce. Nos seus primeiros 3 anos, ele cresce 5 centímetros para fora da terra, enquanto nesse mesmo período ele cresce 1,5 metro para baixo da terra. Sabe aquela fase que a gente fica achando que parece que não está acontecendo nada? Eu oro, não está acontecendo nada. Eu ensaio, não está acontecendo nada. Eu consagro, não está acontecendo nada. A irmã já louvou, a irmã Jane já louvou aqui hoje sobre santificação, sobre oração. Não adianta. Para crescer para baixo é necessário isso. E isso ninguém vê. Só estão vendo o que cresceu para fora, 5 centímetros, mas tem 1,5 metro para baixo. A missão de fé está com 58 anos. E eu não tenho dúvida, pastor Rogério, que a missão de fé tem mais metragem de estrutura, de raízes, do que o que cresceu para fora. Mas é tempo de crescimento. E chega um tempo, isso é profético para o ministério e para nós. Chega um tempo que o cedro começa a crescer, como diz no interior, espichar. E vai espichando, crescendo. E ele não vai crescendo só para cima, ele vai crescendo para cima e para os lados. Para cima e para os lados. Para cima, ele chega entre 25 a 40 metros de altura. Mas nos primeiros 3 anos ele só cresceu 5 centímetros. Mas agora ele está com 25 e até 40 metros de altura. Entenda uma coisa: o tempo que você mesmo não está vendo nada e que ninguém está vendo nada em você, o tempo que ninguém está vendo nada na sua família ou no ministério, é o tempo que está crescendo para baixo. Se tem oração, está crescendo. Agora Deus está dizendo, vai começar a crescer para cima e para os lados, para cima e para os lados, para cima e para os lados, para cima e para os lados. E qual árvore que não chama atenção? Chegando a 40 metros de altura e a 14 metros de diâmetro. Mas a pergunta é: para que crescer? E essa é a última parte da palavra para entregar dentro do tempo. Para que crescer? Para que crescer? O cedro, ele é conhecido por sua beleza, mas por que crescer e ficar belo? Por que crescer na oratória, na palavra, e ser belo nisso, e ser somente belo? Para que crescer no louvor, na melodia, no ritmo, e ter beleza e ficar só nisso? Para que crescer e enriquecer e ser belo por sua riqueza, se ficar só nisso? Para que crescer? É tempo de crescimento, é profético. Já sabemos a fonte do crescimento, é Deus. Já sabemos que para crescer é preciso ter raízes, é preciso suportar ventos. Cresceu. Por que cresceu? Por que cresceu?
A vara que dá fruto está ligado na videira. E para compararmos, videira produz uva. Uva produz vinho. E vinho na Bíblia, uma de suas representações é a alegria. Deus dá o crescimento para que nós frutifiquemos, tendo a alegria do Senhor resplandecendo na nossa vida. Cresceu, mas não tem alegria, não tem contentamento, nada está bom, tudo critica, tudo reclama. Para que cresceu? Senhor, eu quero crescer na área financeira. Aí está trabalhando em 2, 3 serviços e está ganhando dinheiro, mas é só reclamação. Para que cresceu? Sofreu tanto o período que estudou, se formou, cresceu. Para que cresceu? Pediu tanto dom. Deus, eu quero o dom da palavra. Deus, eu quero o dom da cura. Deus, eu quero o dom de louvar o teu nome. Senhor, me dá talentos. Senhor, me dá habilidades. Aí Deus dá. Cresceu. É belo, é lindo. Mas por que cresceu? Quem cresce e não serve é porque não cresceu. E aí eu digo, é aquilo que Deus confirmou na tua boca hoje aqui para nós. Quem cresce e não serve é porque ainda não cresceu. Da videira frutifica uva, que faz o vinho, que representa a alegria. Da palmeira, e essa palmeira aqui do Salmo 92 é a tamargueira, que vai produzir a tâmara. E uma das funções da tâmara é dar fortalecimento. Aliás, eu vou falar rapidinho aqui, dentro da pesquisa que eu fiz, porque olha isso aqui, ó. A tâmara é rica em vitaminas, contém minerais, possui antioxidantes, promove o bom funcionamento do intestino, fortalece os ossos, controla a glicemia, é um adoçante natural, preserva o coração, protege o cérebro, evita a cegueira noturna, facilita o parto natural, aumenta a fertilidade masculina, entre outros benefícios da tâmara, produzida pela palmeira do Salmo 92. A árvore palmeira, ela não se alimenta da sua própria fruta, mas a sua fruta é alimento para quem dela se beneficia. Você não recebe o crescimento de Deus para que você venha se alimentar ou alimentar o seu ego pelo crescimento que Deus te deu. Deus tem um propósito para o nosso crescimento. E o propósito de Deus em nos dar crescimento é servir, 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 servir. Em João 15:16, Jesus disse: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. O cedro, com essa beleza toda, com o perfume que o cedro tem, ele representa a longevidade, porque é uma árvore que dura muitos anos. Só que o cedro, ele não se alimenta de si próprio. O cedro é uma árvore frondosa, e as suas folhas fazem sombra, para dar refrigério a alguém que vai debaixo dele, precisando de sombra para descansar. Deus vai dar o crescimento, mas entenda, é para eu e você sermos sombra, sermos refrigério. Sabe, a madeira do cedro serve para as construções, serve para edificar, e nós, como crentes cedro, crescemos para edificar os outros. Agora há pouco estávamos sendo edificados através do cedro, nosso pastor. Agora estamos sendo edificados através desta palavra. Sejamos cedros na vida um do outro.
Vivemos num mundo tão competitivo que é um querendo derrubar o outro. Não, mas com crente cedro não é assim não. Ele promove, ele edifica, ele faz crescer. Cedro serve para edificar. E, cedro serve para trazer refrigério. Cedro serve para edificar. O cedro tem uma resina que serve para mumificação, ou seja, para conservação. E nós, como crente cedro, estamos aqui para conservar. Afinal de contas, Jesus pregando disse que nós somos o sal da terra. E sal é para conservação. Sabe por que a sua casa não foi destruída ainda? Porque você é crente cedro. E você lá dentro da sua família, com a sua oração, com as suas mãos estendidas, está tudo de perna para o ar. Quem sabe está tudo se perdendo, mas você está profetizando, profetizando, profetizando. Você é como a resina do cedro, que serve para conservação. Oh glória, oh glória. Veja bem, o cedro, ele não vai se beneficiar a si mesmo, mas ele cresce para trazer benefício aos outros. Aleluia. Agora olha isso. A casca do cedro, ela serve como tratamento para a lepra. Nós sabemos que a lepra na Bíblia ela simboliza pecado. Em alguma de suas representatividades é o pecado. E o crente cedro, ele é tratamento. Ele não é julgamento, ele é tratamento. Quem sabe você mesmo que está aqui hoje, alguém que está aqui hoje, está sofrendo apontamento, porque caiu, porque pecou, porque aconteceu alguma coisa. Mas nessa noite, você veio aqui e tem um bocado de cedro aqui. Aí do seu lado tem um cedro. Aqui tem um bocado de cedro, cedro. E a casca do cedro que serve para tratamento de lepra. Mas escute uma coisa, cedros. Para tirar a casca do cedro, para que sirva de tratamento, machuca. Dói. É por isso que muitas vezes nós não compreendemos o ministério. Muitas vezes nós não compreendemos o propósito do crescimento. Nós crescemos, e agora que crescemos, e agora está bom, vai continuar doendo, porque vai ser necessário nós sentirmos a dor da casca sendo tirada de nós, que é o cedro, para que alguém seja abençoado com um tratamento que gere cura. Vai doer e vai custar noites de sonos. Mas se você é cedro, você vai dizer, vai valer a pena, porque alguém será tratado. Vai valer a pena no final, e eu vou entender que valeu a pena essa dor. Valeu a pena essa renúncia. É uma parte do cedro saindo e Deus curando alguém. Quem fez o cedro? Deus. Quem vai curar? Deus. Através do cedro, entenda, Deus te fez, Deus te dá o crescimento para que você seja cura na vida de alguém. Agora isso aqui, para encerrar. Precisamos crescer para servir. Quem cresce e não serve é porque de fato ainda não cresceu. Essas três verdades. Precisamos crescer para servir, a primeira verdade. A segunda, quem cresce e não serve é porque de fato ainda não cresceu. Mas olha essa terceira. Quem de fato cresceu nunca esquecerá que quem lhe deu o crescimento é soberano e maior e merece toda a glória. Pastor Rogério, eu quero terminar este sermão pastoral lendo com a igreja os Salmos 29, os versos 4 e 5. Salmo número 29, os versos 4 e 5. Olha o que diz isso aqui. Isso aqui é para entendermos que a glória do crescimento ela é de Deus.
Está lindo como o cedro, maravilha. Está belo como o cedro, maravilha. Está servindo os outros como o cedro, como a palmeira, enfim, maravilha. Mas olha o que diz aqui, o Salmo 29, o 4 e o 5. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro cresce porque Deus dá o crescimento. O cedro serve porque Deus deu crescimento a ele para ele servir. Mas o maior é Deus, poderoso é Deus, a majestade é de Deus. Nunca vamos esquecer isso. Cresceu, foi Deus que deu o crescimento. Mas nunca esqueça que é porque Ele que é o maior. A voz dele é tão grande que 14 metros de diâmetro, só dele falar, o cedro do Líbano quebra no meio para mostrar: nós não somos nada, mas Deus é tudo. Nós não somos nada, mas Deus é tudo. E Ele continua no controle de tudo, para a honra e glória do nome do Senhor. Curve a sua cabeça, eu quero orar contigo, agradecendo por esta palavra. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, que existe um propósito para o crescimento que o Senhor nos dá. E o crescimento que o Senhor nos dá, o propósito do Senhor é para que sirvamos. E estamos, ó Pai, reconhecendo a majestade da tua voz, que tem falado conosco, e por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A palavra está de volta a quem de direito, em nome de Jesus.